Boa noite, já tem gente chegando, tio. Bastante gente. Ó, rapaz, já estão com 50. Que gostoso. Boa noite, 60 pessoas. Oiê, oiê, oiê. Que delícia. Vamos começar. Perdão pelo atraso, pessoal. Tem um mentor meu maravilhoso que dizia: nunca começa nenhum estudo, nenhuma palestra pedindo perdão. Mas nem tudo eu aprendi, né? Então vamos começar, pessoal. Vamos começar agradecendo ao Cristo pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, né? Para um estudo, para uma troca aí de conhecimento. Então é muita alegria estar aqui com vocês de novo. Fazia tempo que a gente não abria live, né? Nossa, quanta gente linda aí. Boa noite, de Carapicuíba. Que legal. Ó, o meu irmão Cal. Nossa, quanta gente linda. A Cris. Poxa, que legal. A Fer. Pessoal, vamos lá. Um beijo a todos que já estão chegando. Eu estou procurando uma posição aqui. O tio está me vendo ali na câmera. Estou bem enquadrado aí, tio. Aí, pessoal, vou mostrar o tio para vocês. Ó, o tio, tem jeito de você ficar feio, não, rapaz. O tio tá ali. Não sei por que ele pôs essa câmera ali hoje, sinceramente. Ele veio com alguma pegadinha. Pessoal, boa noite, boa noite. Bom, vamos começar, tá? Estamos com 70 pessoas. Olha que delícia. Pessoal, eu quero contar uma história para vocês. Hoje, numa das postagens, um irmão disse: Amide, parabenizou pelo trabalho e tal, e falou que ele está passando por uma situação muito difícil. Pô, não tem nada para enxergar isso aqui, tio. Acho que isso aqui tá baixo, cara. Precisa... Não, ele não ergue mais que isso aqui, não. Não, ele não ergue mesmo. Não inventa história. Precisa... Claro, qualquer coisa. Mas só isso aqui não vai adiantar nada. Pega uma pilha de livro aqui, ó, atrás. Esses livros estão servindo mais mesmo para a gente fazer isso atualmente. Pega aqueles 3 ali que são bons para chuchu, já li os 3, que são do Machado de Assis. Deixa eu ver quem são esses caras aí. Ó, os maiores clássicos de todos os tempos. Vão nos ajudar agora para encardir, quer ver? Tira esse de baixo aí, tio. Qualquer um. Não? Bom, põe aí por cima os 2. Pronto. Aqui, agora sim. Vamos lá. Pessoal, não sai da live não, que no final tem uma surpresinha, sempre. Sempre tem, né? Vou contar, esse menino, primeiro parabenizou o trabalho e depois ele disse na frase dele que ele está passando uma situação tão difícil que ele pensou até no pior, em tirar a própria vida. E aí eu falei, vou te chamar no direct. Conversei com ele, cara fantástico, puta cara diferente mesmo. E passou pela cabeça dele num momento de desespero, né? Esse pensamento, que é claro, pessoal, quando vem um pensamento nesse estilo, vem carreado de uma série de espíritos que estão vibrando na mesma energia. Alguns desejando para a pessoa aquilo, porque são talvez desafetos do passado, e outros, às vezes, nem estão desejando por ser desafeto, mas porque querem aquela vibração do medo, até do próprio mecanismo do suicídio. Muitos são suicidas aí de passado, outros sugam essa energia, enfim. Então, quando a gente, de alguma forma, fica invigilante, como disse o Cristo, a gente corre uma série de riscos, né? Bom, eu conversei com o irmão e ele explicou que foi um momento, mas que passou, e eu senti que o que ele precisava não era nem de uma orientação, mas era de desabafar, um cara inteligentíssimo, do bem. E aí me remeteu a muitas coisas que eu já passei na vida. E também porque que eu nunca pensei nisso, ou mesmo passando por situações talvez piores do que a que ele está passando a nível
da estrutura da história. Porque o problema de cada um tem o peso que cada um põe nele ou que cada um consegue absorver, né? Não existe dor maior de um do que maior de outro. As dores, elas trombam com a gente e nos pegam com uma capacidade de absorção diferente para cada um. Cada um de nós tem uma capacidade de absorção diferente, de entendimento, de resolutividade. E eu sinto que a vida é como uma mesa e a gente vamos dar uma alusão bem simples aqui, mas fácil de entender. Você se imagina como um xaxim de samambaia. Você sabe o que é xaxim de samambaia? Quem sabe, manda um joinha. Deixa eu ver se sai aquele joinha aí. Não está saindo, não. Não está saindo nada. Nem o coraçãozinho, nada. Aí! Coraçãozinho saiu. Bom, xaxim de samambaia. Eu não sei se ainda existe isso. Mas eu lembro da minha avó com aqueles xaxins que ela cuidava e regava. Nós temos umas samambaias lá no Instituto, mas eu não sei se é xaxim ainda que cuida delas. Bom, que envolve, né? Se imagine como esse xaxim de samambaia colocado em cima de uma mesa. Tá? Essa mesa tem 4 pés ou 4 pilares. Mas, como você é uma pessoa cautelosa, o teu xaxim tem uma correntinha travada no teto. Os da minha avó todos tinham essa correntinha travada no teto. Então, suponha que um dos pilares desta mesa seja a tua estrutura familiar. Um outro, o teu financeiro, o teu trabalho. Um outro pilar dessa mesa é o teu emocional e psíquico. E o teu quarto pilar você denomina como você quiser, algo do teu interesse, né? Talvez teu relacionamento afetivo, que para alguns é extremamente... Eu mesmo sou um cara que relacionamento ficou mudo. Tá mudo, não tá ouvindo? Vocês, peraí, ô tio! Peraí, pessoal. Deve ter acabado a bateria desse bagulhinho. Peraí. Estão me ouvindo ou não? Faz um joinha aí se estiver ouvindo. Tá dando para ouvir? Não sai? Espera. Por favor. E agora, pessoal? E agora? Saindo o som? Deu certo? Então tá jóia. O Joãozinho me abandonou aqui, foi só falar bem dele, saiu correndo. Que bom, que bom, que bom. Vou pendurar isso aqui. Eu vou pendurar isso aqui. Não sei até que parte vocês pegaram, mas eu estava dizendo que você imagina que os 4 pés da tua mesa, um pode ser a tua família, o outro o teu trabalho, família mesmo, ou um outro pode ser teu emocional, psicológico, e um outro o teu relacionamento, ou teu hobby, ou qualquer outra coisa, teu grupo de amigos, que tiver um peso para você. Mas como você é um cuidador xaxim, como você é um cuidador, até xaxim parou aí? Nossa, então tá longe. Então vamos lá, então vamos pegar daí para cá. Eu estava dizendo que se imagine como esse xaxim, mas claro, com vida própria. E imagine que você está sentado sobre uma mesa. E essa mesa tem 4 pernas. Uma perna é a tua família, a outra é o teu trabalho, a outra é o teu... Perdi não, meu amor. Pode ficar tranquila, Patrícia. A outra é
talvez, teu aspecto psicológico, emocional, e um outro é teu relacionamento, as tuas amizades, o teu hobby. Mas você que é um xaxim precavido, tem, como minha avó fazia, uma correntinha te ligando ao teto. Essa correntinha está te travando no teto. E, por uma intempérie ou por qualquer motivo, uma das pernas desta mesa quebra, se parte ou é retirada. Por exemplo, o financeiro. Tio, põe isso aqui para carregar que o pessoal ficou tudo mudo aí, ó. Eu peguei o outro ali, mas não vai durar muito. Põe esse aqui para carregar lá. Então, quebrou uma das pernas, mas a outra, as outras três conseguem manter a mesa em pé. Não tão equilibrada, mas ainda mantém a mesa em pé, porque você não está sentado do lado daquela perna. Ou seja, se o xaxim tiver mais próximo da perna quebrada, ele vai tombar a mesa. Faz sentido para vocês, não é? Por exemplo, se quebrou a perna do financeiro e o mais importante na tua existência é o teu financeiro, a tua mesa vai desequilibrar, corre o risco de cair. Mas se você tem essa correntinha conectada ao teto, e essa nós vamos chamar de espiritual, e mesmo que quebrem 2 pernas ou as 4 pernas, o teu espiritual ainda te mantém em pé. Ou seja, você tira a mesa de baixo desse xaxim, e ele não cai porque ele está travado no plano espiritual. Bom, por mais loucura, e agora eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, que eu já tenha feito, eu acho que às vezes até sinto que nem merecia. Mas eu acredito que sempre tive essa correntinha amarrada, porque eu não sei dizer. Se eu, nos meus acordos aí para trás, trouxe uma bagagem para fazer o que hoje eu estou fazendo, pode ser, é bem provável que sim, né? Ou se foi somente por acréscimo da misericórdia do Cristo, que viu em mim algo que eu nunca imaginei que pudesse frutificar, né, florescer, mas o Cristo consegue ver a semente e saber que fruto vai dar, né, diferente da gente. Ou talvez eu tenha acertado em alguns pontos, mesmo nas falhas, como o meu olhar para os meus filhos, que sempre foi para a minha família, né, que sempre foi para os meus amigos também, para as pessoas. Porque por mais que eu tivesse em movimentos, e vou falar deles, em movimentos negativos da minha existência, eu tinha uma positividade no olhar para as pessoas, na atenção, no cuidar, no que a gente chama popularmente de bom coração. Isso talvez tenha me salvado, talvez tenha sido essa corrente, quando esses pontos se partiram em momentos diferentes da minha vida. O meu irmão, que hoje fez essa declaração até num post, aí ele escreveu na própria postagem, e depois nós conversamos bastante, eu e ele. Esse irmão que fez essa declaração do momento de desespero, ele está com um problema no financeiro. Tive uma quebra financeira. Eu tive 4 grandes quebras financeiras. 4 grandes quebras. A primeira delas eu tinha 20 anos, 20 para 21 anos. Eu era um menino, recém-casado, já tinha 2 filhas, porque minha primeira filha, a Natane, nasceu fora do casamento, antes de me casar, né, antes de conhecer a moça com quem eu me casei. Eu já tinha engravidado a mãe da Natane num rodeio, num período de rodeio. E depois que eu me casei, eu também já me casei porque a mãe da Lilian engravidou também. E eu quebrei financeiramente de ficar a 0. E fui embora para o Paraguai, porque eu não tinha alternativa aqui na época.
E no Paraguai, em 2 anos, eu levantei uma situação financeira boa e paguei menos de 1 ano e meio, eu paguei tudo que eu devia. Tudo. Mas foi 1 ano e meio custoso. Ter que sair da minha casa, da minha terra, do local que eu tinha amigos e conhecidos. Claro que eu já tinha corrido um pouco do mundo, já tinha morado em São Paulo com 17 e tal. Mas eu tinha um porto seguro, entre aspas, que eu tive que largar. Ou seja, então foram 2 pilares, o familiar e o financeiro, que ficaram desestabilizados. Ou a mesa com só 2 pernas vai cair. Então, isso acaba levando junto o relacionamento, foi o que aconteceu, e muitas vezes o emocional. Mas eu sempre tive um mental bacana, sempre tive um mental alinhado, um otimismo e uma certeza de que no final sempre dá certo. Eu uso muito aquele ditado popular: se não deu certo ainda, porque não chegou no final, né? Então eu nunca tive dúvidas de que tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo. E que também aquilo que a gente pensa que não deu certo, também deu. Porque dali saiu aprendizado, ali talvez nós fomos testados pelo Cristo, ali de alguma forma, se a gente soube passar pelo problema e pela dor, nós desenvolvemos um pouco mais de resiliência, e além da resiliência, nós também demonstramos um ato de fé. Quando a gente consegue passar pelas dores, pelos problemas, de forma a não reclamar deles e às vezes até a abençoá-los, ou agradecendo, ou pelo menos trazendo entendimento sobre seja qual for a situação. E muitas vezes eu consegui fazer isso. Raras eu não consegui. Né? Não de imediato, como por exemplo quando meu irmão foi assassinado. Eu demorei um grande tempo para assimilar e entender. Mas agora, há pouco tempo atrás, eu fiz um negócio errado na Bolsa de Valores e perdi uma grana que eu nem tinha. Né? Eu tinha 1/4 do dinheiro que eu perdi na própria conta e depois tive que correr atrás da diferença. E isso me chateou 2 meses. Depois passou e acabou. E hoje é memória e aprendizado. Por quê? Que ficou muito mais fácil agora. Porque agora eu sei, sem dúvida, que a minha corrente com o Criador, com a espiritualidade, está forte, está firme, eu estou conectado a ela 100%. Então a minha mente é ampliada para receber as benesses todas do plano astral. Mas eu estava contando para vocês, né? Eu voltei Então eu fui para o Paraguai, voltei, vim para cá, meu irmão faleceu, tive uma série de dissabores e de problemas e criei muitos com isso. E aí eu tive um reencontro com a espiritualidade, numa cobrança que eu fui fazer, já contei essa história para vocês, onde eu encontro o Celso Almeida, ele psicografa, né? Ele psicografa uma carta. Pessoal, tem uma interrogaçãozinha, tudo que for importante, ou pergunta, ou dúvida, ou acréscimo, por favor, clica nessa interrogação, porque eu não consigo ler, são muitas pessoas que entram e saem, e não dá para ler as mensagens. Tá? Então clica nessa interrogaçãozinha e, enfim, depois que isso aconteceu com meu irmão, que nós tínhamos voltado do Paraguai, porque depois minha família toda foi para lá. E aí nós voltamos, tínhamos já uma propriedade rural em Nova Granada e tal. E aí aconteceu essa tragédia e eu fui, depois de um tempo, eu montei uma loja de veículos na Washington Luiz, em São Paulo. Na Avenida Washington, uma lojinha de carro, mais carro velho do que tudo e tal. Mas fui para lá e lá eu ganhei um dinheirinho também e voltei com dinheiro e queria paz e cheguei em Rio Preto. Queria paz, mas eu tinha... Perdão, pessoal, tocou o telefone. É um outro irmão que eu tenho, caçula, que ele é meio tantã, porque ele sabe que hoje é dia de live, manda uma mensagem para ele. E aí ele liga no dia da live. Então, pessoal, eu fui para São Paulo,
depois disso tudo, ganhei um dinheirinho e voltei para cá e eu queria paz, mas eu não merecia paz. Eu não tinha feito por onde merecer. E aqui eu compro uma loja grande, a maior da época de material de construção. E parecia que estava tudo bem, que ia tudo caminhar para ter paz. E eu entrei no pior dos movimentos que poderia ter acontecido na época, mas também era aprendizado e colheita. A loja tinha sido... Os caras tinham feito uma falcatrua lá, e quando eu vi, com o tempo, era oficial de justiça, porque o cara tinha afastado uma empresa, colocado uma outra, enfim, quebrei de novo, briguei muito, arrumei muita confusão, respondi processo por agressão, mais de um. Foi um período que era para ter paz e veio só pancadaria. Hoje eu entendo com clareza o porquê de tudo isso. O movimento que me levou a entrar no movimento espírita, kardecista na época, fui parar num centro aqui maravilhoso, que é o do professor Rodrigues e da tia Licinha, que é o AELUS. Hoje o nosso movimento não é espírita, nosso movimento é cristão, é universalista, é sem rótulos. O que a gente faz hoje não tem rótulo, mas a doutrina espírita é maravilhosa, né? Ela é o Cristo redivivo, ela é uma interpretação maravilhosa, explicadíssima dos evangelhos. Tudo o que Emmanuel, André Luiz, tudo que esses caras trazem é a explicação sobre o que é o evangelho, né? O evangelho do Cristo. Isso é a doutrina espírita. Mas nós não somos espíritas. Por que que não somos? Porque nós estudamos outros conhecimentos. E o espiritismo tem que estudar espiritismo segundo a FEB, então nós não somos espírita. Nós estudamos os Vedas, nós estudamos o Bhagavad Gita, nós estudamos o Alcorão, nós estudamos o Velho Testamento, de tudo a gente vai tirando o bom nós estudamos filosofias como as filosofias dos gregos romanos, nós estudamos diversas, a gente vai trazendo apometria, Theta Healing, constelação familiar, a gente vai trazendo isso tudo para dentro do Instituto, cromoterapia, até numerologia, enfim, a gente vai trazendo todo esse emaranhado. O xamanismo que mudou a minha vida, sim. Tenho vários pontos de mudança, né? Vários. Esse reencontro com o professor Rodrigues, que aconteceu justamente a hora que essa empresa estava quebrando, foi maravilhoso. E é daqui que eu quero sair com a live de hoje. É daqui que eu quero deixar um aprendizado, um ensinamento, um estudo, ou um pouco do que eu aprendi. Quando eu encontrei esse local, eu ainda tinha uma situação financeira, eu acreditava ainda que tinha recuperação. Não tinha, mas eu acreditava que havia. Então a gente ainda estava lutando ali e na época eu já estava apoiando de alguma forma, da forma que era mais fácil para mim, doando cestas básicas, enfim, fazendo alguns movimentos pequenos, não a nível financeiro, porque eu estava num buraco tão grande que não fazia diferença, mas a nível de doação real, pequenos, porque eu aprendi a doar depois da quebra. Quando eu quebrei mesmo, que teve que fechar as portas e eu perdi outros imóveis, a tia Licinha me liga, e eu estava morando, já tinha me separado também, estava morando em cima, pela segunda vez nesse caso, estava morando em cima de uma lojinha de carro que a hora que tinha me restado, porque não tinha escritura, sem nenhum carro. Então eu morava na parte de cima, que era um quartinho com banheiro, era tipo um sobradinho, e a parte de baixo estava aberto e vazio, porque dali eu ia começar algo, porque eu tinha quebrado financeiramente. Toca o telefone, era a tia Licinha, que tinha me ensinado muita coisa já estava começando a caminhar no espiritismo, já estava aprendendo muita coisa. E ela me pergunta se eu tinha alguém para dirigir a Kombi do AELUS.
para buscar comida em restaurantes. E como é que eles faziam? Eles buscavam as comidas limpas, né, que não foram... que o pessoal se serviu, mas que sobrou no self-service. Alguns restaurantes doavam. O Elus, nessa época, mantinha mais de 100 pessoas lá dentro. Fora as 100 pessoas que tinham lá dentro, ainda vinham famílias buscar mantimentos que sobravam. Então, a Elus tinha várias fontes de captação de alimentos. Pegava resto no Ceasa, pegava resto nesses restaurantes, tinha uma equipe, sempre várias equipes de voluntários trabalhando nas cozinhas. Eu fiz tudo isso aí. Mas antes de fazer isso tudo, ela me ligou achando que estava falando com aquele empresário que doou cestas básicas, que tinha uma situação... Pessoal, qualquer pergunta, manda para mim no interrogaçãozinha, dica, o que for, para ajudar. Então, a tia Licinha ligou para aquele empresário que doava cestas básicas, que tinha 40, 50 funcionários, sem saber que eu estava quebrado, estava sozinho nesse local que eu ia montar um negócio, não sabia nem o que, pensei até num cachorro-quente, na época, ali, e morando nessa parte de cima. E eu falei, eu tenho sim, tia Licinha, que hora precisa dessa pessoa? E ela falou, se vier às 10 da manhã, Mitch, quando for 2h30, 3 horas, eu libero para você. E aí eu fui, no outro dia, buscar mantimento nos restaurantes, buscar mantimento no Ceasa. Eu fui dirigir essa Kombi do Elus. E ali, pessoal, começou uma transformação. Eu tenho uma gratidão tão grande a esse movimento que em 3 meses o meu negócio já estava acontecendo de forma tal que eu já pude contratar alguém para fazer o que eu fazia lá, como voluntário e cuidar do meu negócio. E em menos de 6 meses eu troquei essa Kombi com o dinheiro do meu bolso por uma Kombi novinha para o Aelus. Então esse movimento só aconteceu quando eu fiz alguns movimentos que isso é o que pode se chamar de aprendizado. Boa noite, filho. O primeiro deles foi tomada de decisão de trabalhar no bem. Porque enquanto eu estava doando cesta básica, eu já tive ali uma proteção. Porque eu tive esse chamado da tia Licinha, não de graça. Eu que estava entrando já quase no estado depressivo, olhando para trás, ao invés de usar o passado como retrovisor, eu olhava para trás para usar como e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Para o remorso, estava na raiva do pessoal que me enganou, estava vivendo tudo que é contra a abundância, né? Quando eu fiz esse movimento de generosidade e de mudança de atitude, pessoal, foi tão lindo, aconteceu tão rápido. E aí eu falei, cara, na hora eu percebi, é isso aqui, é trabalhar no bem. E é mais que isso, é a reforma. É olhar para si. É claro que as coisas vieram vindo cada vez mais com uma consciência, foi se expandindo a cada vez mais no decorrer do tempo, lógico. Mas mudança vem de dentro. Mas essa mudança só aconteceu e as coisas externas só mudaram de forma tão grandiosa porque eu me permiti mudar. Reforma íntima. Que eu me permiti mudar. Porque eu me permiti, primeiro, entender o chamado. O chamado vem, pessoal, nesta hora, de exemplo do meu irmão aí que mandou a mensagem, na hora do aperto, na hora do problema. É aí que vem o primeiro teste para se perceber se realmente tu aceitou o Cristo. Aceitar o Cristo, caminhar com Cristo, é encarar o problema e dizer, poxa, esse problema parece insolúvel, insolucionável, insolucionável. Solúvel, acho que é algo que não pega água, né?
insolucionável. Mas não importa, porque a força divina dentro de mim é maior do que isso. E aí traz solução quando eu tenho esse sentimento verdadeiro. Então começa nesse movimento de buscar o Cristo de verdade dentro da gente. E aí agir mesmo, no bem. Naquele momento eu parei de olhar para todos os meus problemas, processos. Pessoal, eu respondi tanto processo. Por agressão foram uns 20. Outros lá em relação à empresa. Peguei processos que eram dessa empresa anterior, porque eu pus no meu nome uma empresa que os caras tinham feito uma limpa nela, depois caiu tudo de novo, né? Não sabia. E aí chama sucessão, alguma coisa aí, na lei. Mas eu sei que foi tão lindo aí, depois daí para frente, porque eu fui perceber que os meus problemas eram desse tamanhico e que tinham problemas verdadeiros nas pessoas, com pessoas com doenças, algumas raras, outras em estado terminal, outras com os filhos acamados, porque lá era um enorme albergue hospitalar. Então, como São José do Rio Preto é um centro muito grande de medicina, o pessoal que vinha para ser tratado e não tinha onde ficar era levado para lá, e às vezes os familiares também. E a gente alimentava esse povo. E eu dei banho muitas vezes em senhorzinho lá, já não tinha condição de tomar banho sozinho. O pessoal foi só engrandecendo. Teve um momento em que eu cheguei a pensar em morar lá, porque minha situação financeira ainda não estava antes disso, né? Quando eu comecei a guiar a Kombi e tal, a tia Alicinha falou, por que você não aluga lá e vem morar aqui? Mas a minha intuição me disse, espera mais um pouco, vai trabalhando, vai fazendo nesse formato. E aí entrou uma guria procurando emprego, e o seu Valdemar veio trabalhar comigo, e o seu Valdemar falou, peraí, amigo, vamos encher isso aqui. Ele ligava para os anúncios, que na época era anúncio no jornal, dizia, eu tenho uma pessoa para ver seu carro, você não quer deixar aqui na loja? Olha como foi acontecendo as coisas, de modo mágico. A pessoa deixava e aí ele mesmo fazia outro anúncio e vinha e vendia o carro. Enfim, foi crescendo. Claro que a gente não taca a sujeira simplesmente para baixo do tapete. Claro que todos os erros para trás necessitam de reajuste. E ainda vieram cobranças, porque o homem velho ainda saltava, gritando muitas vezes, agredindo, brigando dentro de mim ainda, né? De vez em quando ainda salta aí, ó. Agora eu não agrido mais, eu só dou uma respostinha irônica quando a pessoa é muito idiota e julgadora e se atreve a falar em nome do Cristo como se fosse dona do Cristo ou de Deus e vem dizer que qualquer coisa que a gente está fazendo não é de Deus ou isso ou aquilo. Muitas vezes eu deixo passar batido, mas uma ou outra eu acabo fazendo como Cristo mandou não fazer, né? Mas não, tem ali um startzinho. O Cristo disse que é para a gente dar outra face, e é para dar. Mas quando a gente percebe que existe ali um ponto, um movimento, um local, em que você pode trazer clareza, consciência, é tua obrigação trazer consciência e clareza, porque foi isso que ele fez, e tudo que ele fez foi para ensinamento nosso, foi para que a gente aprendesse. Então, o que isso quer dizer, Amid? Quer dizer o quê? Quando Cristo estava apanhando, teve um momento para... Ele apanhou muitas vezes. E assim, de chanfalho, né? Aquelas coisas que cortava a carne, lacerava a carne, arrancava pedaços, né, do Cristo, arrancaram pedaços dele. Quem já assistiu aquele Paixão de Cristo tem uma ideia simbólica do que é, e já é pesado. Mas ele deixou um ensinamento lindo. Todos os ensinamentos dele eram lindos, né? Mas ele deixou algo importante. Quando você achar que cabe consciência, tu chama a consciência como ele fez com um dos soldados. Ele olhou para aquele soldado que já cabia consciência e disse, se eu fiz algo errado, me dizem que mal eu incorri. Se eu não fiz, por que me agredes? Então, de vez em quando, a gente tem que dizer para as pessoas, por que você está me agredindo, cara? Estou te entendendo. Eu não fiz nada para ti, ou fiz. Se eu fiz, me diz o que eu fiz. Se não, por que me agredes? De vez em quando eu faço isso aí, né? Com as minhas palavras, que são bem mais rudes, mas estou tentando me burilar. Hoje eu fiz uma postagem aí. Pessoal, por favor,
depois que postar a live aí, dá um toquinho lá na curtida e manda uma mensaginha só para engajar, para ajudar, para que chegue para mais pessoas a importância da gente se decidir trabalhar no bem. E junto com essa decisão de trabalhar no bem, eu decidi reformar minha mente. E ali, junto ao Rodrigues, que tinha uma visão mais aberta, né? Foi ali que eu conheci o livro O Segredo, foi dali que eu parti para conhecer o budismo, foi dali que eu fui conhecer locais de Umbanda maravilhosos e outros nem tanto, mas foi dali que eu parti para conhecer grandes pessoas e ali mesmo eu conheci grandes seres em processo de iluminação adiantado, né? Pessoas que realmente se dedicam ao próximo, ao bem. E foi dali que eu tirei todo esse exemplo para buscar fazer o que eu tenho feito na minha vida, né? O que eu tenho buscado sempre, essa entrega sempre, dali que saiu. Ali é o berço disso tudo. Né? Foi um reencontro de almas, eu tive muitos reencontros de alma, e agora eu estou vivendo um maravilhoso, né? Um relacionamento que eu comecei, que eu estou desenvolvendo. A minha filha Darinha está aí, coisinha mais linda do pai. Te liguei, filhota, estou morrendo de saudade, quero saber como você está. E se você tem passaporte para a gente ir viajar. Então, pessoal, foi dali que partiu isso tudo. Depois dali eu quebrei mais uma vez, mas não assim uma quebra gigantesca, mas mais de uma, assim, de projetos que estarem, e aí o projeto, mas eu abri mão assim tranquilamente, e até porque eu tenho uma facilidade de manifestação em todos os aspectos, pessoal, todos. Porque a manifestação é para tudo, a gente manifesta 24 horas por dia, por isso o cuidar do mental. Então a corrente é o espiritual, mas a corrente no Xaxim, ela às vezes tem 3 correntinhas ligando, né? A gente pode chamar de mental, emocional, espiritual está ligado lá, né? E talvez psíquico aqui. Então esse cuidado a gente faz num só local, aquele local que você serve. Aquele local pode fazer em vários. Mas o local que você vai servir, você precisa servir, todos nós precisamos. Servir ao bem, deixa eu fazer outro coraçãozinho aí. E já não veio dessa vez, hein? Todos nós precisamos servir ao bem. Esse local, de preferência, deve de ser o local onde você vai. Foi o que aconteceu comigo em todos os que eu entrei. E hoje eu montei o meu espaço, já tem 9 anos. O nosso espaço vai fazer 9 anos. O nosso espaço, que é o nosso Instituto Abas, de Desenvolvimento Humano. O bojo desse instituto abriga o xamanismo do 7º sagrado, com os rituais também, com esse ayahuasca, pessoal. Um movimento tão lindo e tão importante, me ajudou tanto na reforma, no olhar para mim, no perceber que a espiritualidade pode ser simples, que a gente pode tratar daqui para lá, apesar de que sempre vem uma besta quadrada e fala assim, não, o Chico falou que o telefone toca de lá para cá. Para aquele caso daquela mãe que estava enchendo o saco desde cedo e que não teve o merecimento de receber a mensagem. Mas hoje nós temos ferramentas e obrigação de tocar o telefone daqui para lá, para auxiliar os necessitados, para instar e pedir e se conectar com os que estão à frente, né? E, enfim, como ferramenta também de expansão. Então nós temos que usar isso tudo, está tudo aí, está tudo liberado nesse movimento que está o planeta, né? Assim como uma cambada de espiritada do umbral foi catada e reencarnou, também tem uma cambada de ser de luz que veio e também foram liberadas uma série gigantesca de ferramentas e de apoio para quem quer, quem está buscando e quem se conecta, né? Ali no nosso instituto, a gente busca fazer isso, que é o que eu aprendi lá no Elus. Mexer com o psíquico para melhor. Movimentar aprendizados. Movimentar o emocional para melhor.
através de terapias, através de meditações, movimentar a todo momento a reforma íntima, através do auto-olhar, do autoconhecimento, do auto-olhar com amorosidade, pessoal, não é com condenação. Com condenação a gente não consegue sair do lugar. Ontem eu fiz um trabalho lindo com os meus filhos aqui de perdão, de auto-perdão, de perdão com o pai. Né? Todos temos crianças feridas, né? E foi tão bonito e tão prazeroso e tão... que os resultados estão me deixando estarrecidos. Todos os resultados da minha vida, pessoal, eu tenho ganhado da vida muito mais do que, não sei, não vou dizer mais do que eu mereço, não, mas talvez mais até do que eu almejo em todos os pontos. Todas as minhas ex-parceiras maravilhosas, seres humanos do bem, sou amigo delas todas. Né? Tem uma outra com dor de dente, mas passa. O relacionamento que eu estou desenvolvendo agora também, assim, surreal, talvez o encontro, eu não gosto desse termo alma gêmea, mas vou usar, da minha alma parceira, porque vem com a mesma linguagem, com os mesmos anseios, com a mesma busca, e vem tumultuando tudo, assim como eu tumultuei tudo na vida dela, fazendo uma reviravolta. A minha filha, uma das minhas filhas amada do meu coração, acabou de anunciar que vai morar 6 meses aqui comigo. Eu estou tão feliz por isso, um sonho de realização, porque a última vez que ela morou comigo, ela tinha menos de 4 aninhos de idade, e agora ela é uma mulher formada, com uma clientela, pode se dar o luxo de se movimentar geograficamente, também graças a muito estudo e aprendizado com a gente. E ela vem e fala, pai, eu vou ficar 6 meses com você. Cara, são presentes. Talvez, claro que em algum momento eu sonhei e plasmei. Que tudo que acontece na vida da gente, de bom ou de ruim, a gente plasmou. Mas que eu nem imaginava que iria acontecer dessa forma tão linda como tudo está acontecendo. Muitas graças a vocês, pessoal. A vocês que, às vezes, me contam um problema e, de alguma forma, a gente tenta apoiar. A vocês que estão me ouvindo, porque senão não teria para quem falar. A vocês que se dedicam a fazer com que a gente realmente se movimente para entregar algo. Né? Essa entrega, qualquer um de nós pode fazer. É como vocês, como eu já disse, né? Minha história, meu irmão foi assassinado, Cal. A minha história, eu já passei coisas que a grande maioria de vocês nem sonha. E hoje eu estou aqui, ó, falando para... Já passaram umas 1000 pessoas nessa live, tem 70 aí agora. Tem 170 mil seguidores aí, mais 40 não sei aonde, mais não sei quantos não sei aonde. Ah, minha princesinha, minha alma gêmea acabou de entrar aí, ó. Oi, Fê. Então, imaginem, se eu estou nesse ponto, imagine o que vocês não podem fazer. Imagine o que vocês não podem criar. Imagina o quanto vocês não podem construir, né? Se a grande maioria não precisou passar por nada disso. Mas o chamado, eu não tenho dúvidas, que bate à porta de cada um de vocês. Talvez na voz de uma criança, de um filho que olha e fala, mãe, pai, não deixa a água aberta, a torneira. Talvez, ou de um nenezinho que fala, pai, não vamos matar os bichinhos não para comer. Talvez na voz de um cobrador bravo que vem à nossa porta ameaçando, e é o jeito de a gente olhar e dizer, Jesus, o Senhor é por mim, me apoia a enxergar a solução que o Senhor já mandou, porque todas as soluções, todas as bênçãos, todo o amor já está carreado ao teu lado, ao nosso lado. Basta a gente ter olho para enxergar. Basta a gente acreditar que merece ver. Basta a gente desejar de verdade.
E claro, basta a gente saber que já está aí. Saber. Saber de sabedoria, né? Saber de sentir, de estar na tua pele. Pessoal, então eu fiz esse movimento de mudança aí quando eu agarrei no bem, né? E esse movimento vem me trazendo até hoje. Né? Eu tenho plasmado coisas assim. Por exemplo, eu comprei uma propriedade rural há muito tempo atrás. Na verdade, eu nem comprei uma propriedade rural. Olha que louco isso que eu vou contar para vocês aqui. Vou falar um pouquinho sobre manifestação. Depois dessas histórias doidas que eu contei para vocês, né, de processos, de quebra financeira, do pessoal que me enganou. O cara que me enganou, coitado, ele é um cara que ele se enganava. Não foi nem a mim que ele enganava ele mesmo. Para vocês terem uma ideia, tinha um curso no Sebrae que chamava Empretec. Maravilhoso na época. Hoje é muito bom, mas não tem o mesmo peso que tinha naquela época, nem se compara. E esse meu sócio, eu paguei para ele o curso, ele mentiu no curso, veio com os 2 prêmios no curso. Eu falei, pô, como você ganhou esses prêmios, né, tal? Fui saber, ele mentiu e falsificou a documentação para ganhar o prêmio no curso, cara. Então tem gente que vai chegar na vida da gente e você vai falar, pô, por que eu atraí isso? Por merecimento? Por que eu atraí isso? Porque você plasmou. Por que eu atraí isso? Porque em algum momento tu olhou para si, ou tu agiu, ou tu fez algo que agora essa chegada desse desafio na tua vida vem te testando. Para saber se tu vai fazer como eu e quebrar a mão do cara, e aí vai vir outros, porque eu não aprendi naquele. Ou se tu vai fazer como Cristo e vai dizer, não vou recalcitrar contra esse aguilhão. Vai com Deus, meu amigão. Você queria levar a túnica? Então leva a capa. Tchau. Passou. E aí, depois vieram muitos testes, né? Todo dia vem. Agora há pouco tempo, estava contando para vocês, eu acho até que o rapaz que estava me apoiando do outro lado, lá na Bolsa de Valores, na corretora, se enganou. Feio. Mas eu assumi o erro porque eu errei aqui. Eu acho que ele me enganou ao se enganar. Mas, se eu dissesse que ele tinha perdido o emprego, eu teria ficado brigando na justiça. Então eu assumi uma dívida de 2 milhões na época. Eu tinha 500 mil na conta, perdi 2 milhões e não sabia onde eu ia, naquele momento, plasmar a diferença para pagar o resto. 2 meses eu fiquei chateado com isso. E pensando, e brigando, pago, não pago, entro na justiça, vou fazer. Quando eu tomei a decisão, eu vou pagar. E não vou olhar para trás. Nunca mais me incomodou. E eu só não voltei para a Bolsa de Valores por falta de tempo, porque eu ganhava todo dia 2, 3 mil reais. 2, 3 mil reais nisso. O dia que eu cresci o olho e fui fazer um negócio grande, eu perdi um monte. Então esses testes, seja desse formato, ou com uma doença que são mais difíceis, ou um ente querido, esses testes virão, já vieram todos os modelos na minha vida, de todos os formatos. Virão muitas vezes para a gente. Aí é a tua tomada de decisão, é a tua atitude de aprendizado e aceitação, entendimento, que vai fazer com que não venham mais, ou com que venham mais fortes. Arrou? Então, seus lindos e lindas, vamos fazer uma meditaçãozinha rápida? Tio, tem como pôr qualquer sonzinho aí para nós? Então põe aí escreve uma alborada aí, já sai um som legal. Trabalhando bem. Olhar para si próprio. Reforma íntima. Vamos ver se agora sai esse coraçãozinho. Sai nada, hein? Poxa vida. Vou mandar um coraçãozinho para a Fer que tá aí, ó. Fica com esse mesmo, Fer. Pessoal, essa meditação vai ser gostosinha. Quem puder participar. Enquanto não se aprende a lição, eu não consegui ler tudo. Peraí, antes de eu entrar na meditação, deixa eu ver aqui. Lourdes, eu quero caminhar com Cristo. Isso, minha irmã. Isso. Essa tomada de decisão. Reagir como Ele.
agir como ele já não é tão difícil, porque a gente olha, vai assistir palestra, vai assistir essas lives, vai assistir gente grande como o Haroldo, o Divaldo e outros. Também tem falhas, hein? Né? Todos. Divaldo fala mal da apometria. Puta cara, um gigante. Não entendeu ainda o que é. Vai assistir esses grandes, sempre com o bom senso. Ah, isso aqui tudo me serve. Esse pontinho não me serve. Guarda lá no canto. Assim como faça com as minhas lives, com tudo. E vá buscar cada vez mais, olhar para si própria com amorosidade, se respeitando muito, respeitando os teus erros, os teus acertos, para caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo. Esse centro existe ainda? Claro que sim. Está com 91 anos, o professor Rodrigues, chama Aeluz, aqui em Rio Preto. Maravilhoso. Estou esperando a Fernanda vir para a gente dar um pulinho lá. Existe sim, é um grande mentor, um sábio, uma amorosidade gigantesca. Ensinou muito. E o nosso instituto também existe. Viu, André? Esse trabalho de captação de alimentos ainda existe? Não. Infelizmente, as leis foram apertando, a burocracia apertando, e hoje não tem mais nem o albergue. Eles têm, acho que, 3 ou 4 moradores que restaram, 5 moradores. Não tem mais esse trabalho. Eu acho que as perguntas foram essas. Traz aí, tio. Pessoal, faz um joinha aí se vocês estiverem ouvindo esse fundo musical que eu vou pôr aqui. Aqui, ó. Dá para ouvir aí? Se der para ouvir, por favor, alguém manda um joinha aí. Estão ouvindo? Sim. Então eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Fecharem os olhos. Inspirarem. Joga todo o ar fora primeiro. Joga tudo. Cola lá as costelas. A barriga nas costelas. E agora vem inspirando. Segura um pouquinho o ar. Vai soltando lenta e vagarosamente. Segura um pouquinho vazio. Inspira novamente. Segura um pouquinho. Expira lentamente, soltando todo o ar. Segura um pouquinho vazio. Inspira lentamente, acerenando a tua mente. Acerenando, buscando o que o Cristo nos convida quando ensina aos apóstolos o Pai Nosso. Conectar a mente ao coração. Muito bem. Agora te convido a imaginar o mais distante que o teu cérebro possa conceber. Depois do Sol, dos sóis, dessa constelação, desta galáxia, depois do emaranhado de galáxias, o mais distante. Mais distante, mais distante. E desse ponto, eis que surge um raio luminoso da cor azul, o azul cintilante. E esse raio atinge o topo da tua cabeça e da cabeça das pessoas que você ama e deseja que recebam neste momento essa energia de realização, de magnetismo, essa energia crística.
Imagine que do mesmo local surja um raio de cor verde. E esse raio também atinge o topo da tua cabeça, se emaranhando ao raio azul da realização. Esse raio de cor verde vem te trazendo saúde perfeita para ti e para todos que você imaginar. Doar. Nesse mesmo ponto, agora, eis que surge um raio de cor rosa. E você se sente banhado, banhada num amor incondicional. Como se você ouvisse a voz do Cristo, ou do Grande Espírito, ou do teu avatar, e dizendo: você é meu filho, minha filha dileta. Eu te amo profundamente. Sinta o meu amor. Encharque-se dele e doe para as pessoas que você quiser e desejar. Esse mesmo raio de cor rosa. E nesse momento, do mesmo ponto, você percebe um raio de cor dourada. Eis que esse raio te traz sabedoria, conhecimentos akáshicos profundos, conhecimentos para levar na tua jornada, doravante. Esses 4 raios se misturam, formando uma cor linda violácea. O raio do amor incondicional, o raio do magnetismo, da resolutividade, o raio da saúde plena e o raio da sabedoria se misturam e começam a adentrar desde a tua caixa craniana, o teu cérebro. Sinta estes raios lhe invadindo e lhe trazendo esta grande paz, formada de amor incondicional, saúde plena, resolutividade e sabedoria infinita, cósmica. Permita agora que ele banhe teu cérebro, deixando a tua massa cinzenta, nesse momento, numa cor violácea, linda, luminosa. Deixe adentrar os seus olhos, narinas, ouvidos, boca, e venha relaxando cada ponto, enquanto esse raio vai adentrando e relaxando a musculatura interna e externa do teu pescoço. Se em algum momento esse raio encontra um ponto cristalizado, seja ele físico, apontando uma anomalia, ou energético, espiritual, emocional, esse raio vem dissolvendo, transmutando e vai escorrendo junto ao raio, transmutando em energia de cor violácea. Paz, sabedoria, amor incondicional, resolutividade, saúde plena, escorrendo agora pelos teus ombros, braços e mãos, adentrando